Versículo 17. Por vezes, meus irmãos, e aí os presbíteros que pregam, o reverendo Clemente sabe disso, o pregador tem uma ideia, mas o que importa não é a ideia do pregador, é o que Deus quer falar à igreja. E aí, por vezes, entra uma disputa, uma guerra, por assim dizer, entre o pregador e Deus. Quase como Jacó brigando com o anjo. Não que eu tenha visto nada de anjo, não. E o pregador fica ali, Senhor, o que o Senhor quer falar à sua igreja? O que o Senhor quer falar à igreja? O que o Senhor quer para a igreja da Barra? E foi exatamente isso que aconteceu, meus irmãos. Eu falei com a Thaís ontem, né? Aos 45 do segundo tempo, Deus muda o sermão, e aí o pregador que se vire. Mas se é a vontade de Deus, é a palavra do Senhor para nós, é o que Ele tem para o nosso coração hoje. 1 Tessalonicenses 5,17. Assim diz a palavra do Senhor. Orem sem cessar. Vocês podem repetir comigo? Orem sem cessar. Santo Deus, é a tua palavra, é o teu povo aqui reunido, Pai, e é o teu servo. É a nossa oração, Senhor Deus, é o que o Senhor fale aos nossos corações. Que nós possamos ter ouvidos para ouvir, Pai, corações prontos a receber, Senhor Deus, e disposição de espírito para obedecer a tua voz. A oração que fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como o texto deixa explícito para nós, eu não farei uma pregação expositiva, contrariamente ao meu normal também. Mas o que a palavra do Senhor nos reserva para hoje é pensar sobre oração. Em um sentido muito importante, talvez um dos mais básicos que a gente ensina às crianças, é que oração é falar com Deus. Nada além disso. Então, oração é uma conversa travada entre uma pessoa ou uma comunidade, um povo, com o próprio Deus. É um diálogo entre o ser humano e o divino, o eterno. A prática da oração nas Escrituras, ela tem um aspecto bastante amplo, ou seja, por vezes a oração, ela toma contornos bastante diversos nas Escrituras. Orar, então, ela é uma conversa com Deus, mas que tem tons diferentes ao longo das Escrituras. E o fundamento dessa conversa, desse diálogo com Deus, da oração, seja entre uma pessoa e um povo de um lado e o próprio Deus do outro, é a aliança que o nosso Deus estabeleceu com o seu povo. Nós só nos aproximamos a Deus em oração porque Ele mesmo aprove a Ele estabelecer uma aliança conosco. Se não fosse isso, seria impossível o diálogo com o nosso Deus. E é nesse fundamento que o povo de Deus, ele se refere a Deus como o povo dele. E o próprio Deus se manifesta a nós como o nosso Deus. A oração assim, então, as orações registradas nas Escrituras, então, estão profundamente embasadas, fundamentadas na aliança do nosso Deus conosco. Quando nós pensamos a respeito de oração nas Escrituras, por vezes nos vem à mente logo o livro de Salmos, que é sim uma coleção de orações, hinos, que o povo de Deus cantava. Mas um olhar atento, passando pelo Pentateuco, os livros históricos, proféticos, os evangelhos, as cartas e o próprio Apocalipse, vão mostrar que oração é um tema central, não apenas para o povo da Bíblia, mas para o povo de Deus hoje. Orar é prática essencial da espiritualidade saudável e escriturística. Então, crentes individuais, por vezes, eles se direcionam a Deus, mas oração também é culto. Nós, como povo de Deus reunidos, oramos como família da fé ao Deus que nós servimos. Não à toa, o próprio Jesus disse que não, a casa dele não seria ambiente de barganha, ambiente de venda, ambiente de usurpação e injustiça, mas a sua casa seria conhecida como casa de oração. E quando nós passamos os olhos sobre os termos que a Bíblia relaciona à oração, a gente encontra alguns deles. Buscar a Deus, clamar ao Senhor, invocar ao Senhor, rogar a Ele, consultá-lo,
suplicar, por compaixão, interceder. Esses e outros termos se referem à própria oração. E talvez você possa perguntar, Lucas, mas você falou oração é falar com Deus, é um diálogo com o nosso Deus, mas há tipos de oração diferentes, sim. Há propriamente, se a gente for traçar uma linha de divisão didática, é claro, há propriamente 2 tipos de oração. O diálogo que se estabelece entre o crente e o próprio Deus e a petição. E debaixo desses 2 guarda-chuvas, a gente tem uma gama de formas de orar, de tipos de orar, e que por vezes a gente reduz a só pedir a Deus. Não poucas vezes o crente chega diante de Deus e fala, Senhor, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero que o Senhor realize meus sonhos, eu preciso daquela providência, e se torna a oração apenas um veículo de pedir. E eu não tenho nada contra a petição, meus irmãos. Muito pelo contrário. Como nós lemos, o apóstolo Paulo nos ordena, não apenas convida, mas nos ordena a orar sem cessar em todas as situações. E nós devemos lançar sobre o nosso Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mas oração não se limita apenas à petição. E nesta manhã, que o Senhor fale ao meu e ao seu coração a respeito de alguns tipos de oração, não todos. A gente levaria, sei lá, um mês fazendo um estudo sobre oração. Mas alguns tipos de oração para a gente pôr em prática na nossa caminhada espiritual. E a primeira delas é até difícil de nomear, mas é importante trazer, é a oração de reflexão ou de contemplação ao nosso Deus. Lucas, o que seria isso então? É quando nós aquietamos o nosso coração, meditamos a respeito de quem Deus é e de suas obras e da sua aliança conosco, e a partir dessa reflexão, desse tempo de contemplação, da revelação do próprio Deus para nós, nós irrompemos em uma convicção ao nosso Deus, em louvor a Ele. O profeta Isaías, e aqui eu farei questão de não usar o livro de Salmos para a gente ver a oração ao longo da Bíblia. O profeta Isaías, no capítulo 12 de seu livro, versículo de 1 a 3, ele diz assim, naquele dia vocês dirão, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é minha força e meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão águas das fontes da salvação. O profeta, pensando no Deus da aliança, que não está restrito a situações momentâneas, ainda que sejam difíceis e temíveis, ele irrompe dizendo que o Senhor é o Deus da salvação dele. Meditando sobre quem Deus é, o seu caráter, a bondade dele, então o profeta ora ao Senhor, falando a respeito dele, contemplando a sua beleza, a sua santidade. Também o profeta Jeremias, em seu capítulo 10, versículos de 6 a 7, vai dizer, não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Porque isto te é devido, porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino não há ninguém semelhante a ti. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós aquietamos o nosso coração, nos detemos a pensar em quem é o Deus que nós servimos ou dizemos servir, nós só podemos irromper em adoração a Ele por meio de oração. O próprio apóstolo Paulo, refletindo sobre o plano soberano de Deus na salvação em Cristo Jesus, ele irrompe em oração, dizendo, ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.
Oração de reflexão ou de contemplação? Quando nós, por um momento, paramos, meditamos a respeito do Deus que nós servimos e reconhecemos quem Ele é e o que Ele faz por nós, o que Ele fez por mim e por você. É uma oração que flui do coração, que conhece o Deus que serve. E nós precisamos praticá-la, meus irmãos. Porque tantas vezes, e o próprio profeta, ou os profetas que eu citei, em momentos em que o presente diz aquilo que a gente deveria pensar. Se você para hoje para olhar o mundo, você diz, está um caos. Parece um carro desgovernado descendo a ladeira. Mas as Escrituras nos conduzem a direcionar o nosso olhar ao Deus que nós servimos. E quando nós olhamos para Ele, quando nós contemplamos o Deus que nós servimos em sua revelação, nós estamos em boas mãos. E nós precisamos orar, proferindo, atribuindo a Ele o que lhe é devido. Como o profeta Jeremias disse, temer ao Senhor é o que é devido, porque o nosso Deus é incomparável. Incomparável. Mas também diante do tema da oração, nós temos a oração de consagração a Deus. E o que seria isso? É a oração que diante a santidade do Deus que nós servimos, percebe a intensa necessidade de separar-se para Ele, de se colocar disposto a Ele, e manifesta um forte senso de consagração. Antes do culto, nós nos reunimos como Ministério de Louvor. E o que permeia o coração daqueles que estão intimamente na direção do culto é, Senhor, nós precisamos ser mais consagrados a Ti. Nós servimos a um Deus santo, nós precisamos ser santos. Essa oração, então, ela trata de uma resposta à santidade do nosso Deus, mas não apenas isso. A sua purificação, ao seu poder purificador em nossas vidas e seu chamado à missão. O próprio profeta Isaías, quando adentra o templo, ele vê Deus assentado em seu alto e sublime trono, suas vestes enchiam aquele espaço, os anjos cantavam Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e ele se dá conta de sua miséria, de seu pecado. Mas, após ser purificado, Deus o convoca, e a resposta dele é, Senhor, eis-me aqui, pronto para o teu serviço. Eis-me aqui, envia-me a mim. Oração de consagração, meus irmãos, é uma entrega completa a Deus. É uma rendição total ao Senhor, que é Senhor da tua vida. Por vezes a gente quer o Cristo Salvador, mas rejeita o senhorio do nosso Deus e não dá para dissociar uma coisa de outra, meus irmãos. Há um hino antigo, e o Dudu vai lembrar, do cantor cristão, ele é meu e também teu Senhor. Na verdade, nós aguardamos o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer, diante dessa necessidade de autoconsagração, de separação, de se colocar nas mãos do Deus que ele serve, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o viver que agora tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Consagrar-se a Deus, meus irmãos, não é um ato isolado em nossas vidas, mas é uma vida inteira rendida aos pés do Deus que nós servimos. Do Deus que nós servimos. E como nós precisamos fazer isso, meus irmãos? Como precisa permear a nossa mente diante da santidade de Deus revelada na cruz do Calvário, na pessoa de Cristo. Ele que é o único santo,
Ele que é o justo sem pecado, ele que é o filho amado, mas que foi esmagado, crucificado, verteu o seu sangue por amor a mim e a você. Como nós precisamos nos colocar em resposta a esse Deus maravilhoso, à sua disposição, pronto ao teu serviço, a consagração total a Ele. Como nós precisamos viver uma vida entregue ao nosso Deus. Já dizia um cantor antigo que uma vida inteira é pouco para servir ao Deus que nós servimos. Nós já falamos a respeito da oração de contemplação a Deus, de consagração. Mas a palavra também nos ensina a respeito de ação de graças. E eu sei que, salvo engano, anualmente nós fazemos o culto de ação de graças aqui na igreja. Mas será, meu irmão, que é preciso, como foi o meu caso recentemente, quase morrer para a gente agradecer a Deus? É preciso Deus te dar um grande livramento para você começar a agradecer ao Deus que te deu o ar sem você pedir hoje, que proveu o alimento do seu café da manhã hoje, que te trouxe em segurança até aqui, você não foi roubado, acredito que ninguém tenha sido, não foi morto. De voltar o coração ao Deus que nós servimos com gratidão. Será que nós precisamos ser aprovado num concurso para poder começar a agradecer? Poxa, Deus, que bom que o Senhor realizou o meu sonho. Será que a gente precisa passar na prova da escola para aqueles irmãos que ainda estão na escola? Será que a gente precisa que uma porta de emprego seja aberta para começar a agradecer a Deus? Ou será que nós não estamos com os olhos calibrados para perceber a boa mão do Senhor em toda a nossa vida, ao longo do nosso dia? A oração de ação de graças é uma oração que expressa gratidão a Deus, reconhecendo não apenas as suas bênçãos, nem somente o seu consolo, mas a sua salvação. E essa oração de ação de graças, talvez essa seja a novidade, ela pode ser retrospectiva, quando nós olhamos para trás e pensamos nos feitos de Deus no passado. Mas ela também pode ser prospectiva, quando nós antecipamos a nossa oração, a nossa gratidão a Deus, pela salvação que Ele há de fazer em nossas vidas, pela resposta que Ele nos dará em tempo devido. Isaías, capítulo 12, que nós lemos, é exatamente esse exercício. O profeta, ele nos convida a olhar para o futuro de paz que Deus garantiu a ele. E se Deus falou, meu irmão e minha irmã, o nosso Deus, ele não é mentiroso. Ele não faz promessa e descumpre. O nosso Deus fala e cumpre, então nós podemos agradecer a Deus pela salvação que Ele nos concederá. No nosso caso, como povo pós-Cristo na cruz, nós já recebemos a salvação que Deus nos concedeu por meio do sacrifício de Jesus, mas ainda, e podemos fazer isso agora, olhamos para o futuro e agradecemos, Senhor, um dia o Senhor virá sobre as nuvens, buscar o seu povo, e toda lágrima será enxugada, toda injustiça será cancelada. A terra que conhecemos hoje será restaurada para a tua glória e nós podemos te dar graças, Senhor, porque o Senhor fará isso. Mais certo do que o ar que nós respiramos, o Senhor virá e virá buscar a sua noiva. Ele virá, meus irmãos. Ele virá. Nosso Senhor virá. Nosso irmão, o profeta Daniel, vai dizer em seu livro, diante do mistério revelado que Deus o deu, bendito seja o nosso Deus, de eternidade, eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder.
Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder e agora me revelaste o que te pedimos. Meus irmãos, ele era um profeta. Não foi o estudo, não foi a muita sabedoria. Tem coisas, meus irmãos, se não for Deus mostrando, trazendo à luz, pode ser o maior PhD do mundo. Ele não vai descobrir. E interessante que recentemente, ontem, para dizer mais propriamente, o maior PhD do mundo, que é um coreano, um sul-coreano, ele disse, e o jornal estampou como se fosse uma novidade, que Jesus é Deus e Ele é o único caminho, verdade e vida. E não foi o QI dele que o disse isso, mas foi o próprio Espírito de Deus que habita em mim e em você, que revelou a este homem. Glórias a Deus, graças sejam dadas a Deus, que ainda revela a salvação em Cristo Jesus e salva. Salva hoje, meu irmão e minha irmã. Salva o teu filho problemático. Salva o teu marido descrente. Salva aquele parente que você diz, não tem mais jeito, está em estado terminal, vegetativo no hospital. O Senhor que nós servimos, Ele é poderoso para salvar. E nós já podemos agradecer, Senhor, louvado seja o teu nome, porque nenhum dos seus eleitos se perderá. Satanás pode tentar enganar e roubar a cada um de nós de suas mãos, mas nós estamos nas mãos poderosas de Deus. A nossa carreira que começou com fé em Cristo se encerrará com fé nele, porque o Senhor é quem nos garante que completará a obra em nossas vidas. Graças sejam dadas ao Senhor. Graças sejam dadas ao Senhor. E quando a gente para pensar nessa mão poderosa de Deus, a gente entende por que Paulo fala, orem sem cessar. Talvez se nós andássemos de joelhos orando, agradecendo a Deus pelo que Ele fez em mim, na minha e na tua vida, seria muito pouco diante da grandeza da salvação do nosso Deus. Sim, nós podemos orar contemplando ao Deus que nós servimos, nos consagrando a Ele, dando graças a Ele porque Ele é devido, mas também em adoração e louvor. E por vezes isso é tão complicado, até mesmo em momento de culto. Nós pedimos a um irmão, irmão, ore em adoração e louvor a Deus. E o irmão começa a pedir. É quase o que às vezes acontece com o marido e a esposa. Faz um elogio para sua esposa. Aí o cara, obrigado porque você é casada comigo, né? Porque você lava a louça lá em casa. A mente não se detém a perceber o quão adorável é o Deus que nós servimos, o quão lindo é, e eu posso falar isso sem nenhum problema teológico, o quão belo é o Deus que nós servimos. A descrição bíblica é que Ele é o aguardado, o esperado das nações. O nosso Deus, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Na verdade, se Ele não recebe adoração, está errado e a gente incorre em idolatria. Ele sim é o verdadeiro, digno da adoração verdadeira. E como a irmã lembrou no texto de João, o próprio Jesus nos diz, nós devemos o adorar em espírito e em verdade, reconhecendo quem Ele é, como Ele, de maneira única, inigualável, é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Quanto nossos corações precisam irromper em louvor a Ele. E é interessante, meus irmãos, como o louvor está relacionado à nossa saúde espiritual. Já dizia um pastor que o louvor é o pulso
do crente. E aí eu trago um exemplo prático. Meu sobrinho tinha uma calopsita. Ela cantava desenfreadamente. E aprendeu a assoviar errado, então assoviava caicai balão completamente diferente. Mas uma coisa que eu percebi quando o animalzinho ficou doente é que ele não cantava mais. E por vezes, meus irmãos, nós não louvamos a Deus porque a nossa saúde não está boa. Nossa caminhada com Deus não está boa. Porque quando a gente vê o nosso irmão Davi, é aqui quebrando o que eu falei, que não é citar, dizendo que na presença de Deus, a plenitude de alegria, e ele irrompe em louvores a Deus constantemente, ele sim sabia que é inevitável, diante do Deus que nós servimos, nós não o louvarmos. Senhor, como Tu és grande, como Tu és poderoso. Quando nós olhamos essa pedra enorme aqui diante de nós, fruto de Tuas mãos, Senhor, quando olhamos o dia lindo que o Senhor estendeu para que pudéssemos participar contigo dele, como não louvar o Deus que nós servimos? Como não exaltar o nome de Deus pelos feitos e maravilhas que Ele tem feito? Se você e eu não sucumbimos na fé ainda, é porque o Deus que nós servimos, Ele, por amor a seu próprio nome, tem nos mantido de pé. E o profeta Jeremias nos convida: cantem ao Senhor, abra a sua boca e louve ao Senhor, pois Ele livrou você das mãos dos malfeitores, livrou você do inferno eterno, para você desfrutar da beleza, da santidade, da presença dEle. A oração de adoração e louvor, então, é uma oração que reconhece a majestade do Deus que nós servimos, a santidade dEle, a soberania dEle, a sua beleza. É a oração que celebra a Deus pelas suas obras, tanto pelo que Ele fez, quanto pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele fará, meus irmãos. É inconcebível alguém chegar diante do Deus que nós servimos e não se curvar diante dele. Tem vezes que alguns crentes falam dessa forma, né? Como se o versículo de que todo joelho se dobrará, um anjo fosse lá e quebrasse o joelho da pessoa para ela cair de joelhos diante de Deus. Não, meus irmãos. A glória do Senhor é tamanha e tão densa, e talvez eu pudesse dizer que é tão pesada, que é inevitável criaturas mortais como nós, diante do Deus que nós servimos, não nos curvarmos diante de sua majestade. E quando nós dirigimos o nosso coração em adoração e louvor ao Deus que nós servimos, não tem situação difícil demais para o nosso Deus. Acaso está a mão do Senhor encolhida? Acaso a situação difícil demais para Deus, impossível para Ele? Quem é o Deus que você serve, meu irmão? É um Deus pequenininho, que não consegue nem te manter crente, que você fica perdendo e ganhando a salvação toda hora? Ou é o Deus Todo-Poderoso, que como cantamos, a sua voz é a voz que ressoa como muitas águas, que com um sopro vai destruir o inferno? Esse é o nosso Deus. O qual diante dele o próprio nosso irmão Jó, ele disse: eu disse coisas das quais eu não sabia. Eu te conhecia de ouvir falar. E eu ponho a mão na minha boca. Quem é o Deus que você serve, meus irmãos? O Deus das Escrituras? É aquele que é incomparável. E na perspectiva neotestamentária, nós contemplamos perfeitamente a Deus quando olhamos para o Filho Jesus Cristo.
Porque ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo seu sangue, na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quando nós contemplamos Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o Cordeiro que foi morto, mas ressurgiu, o Rei ressurreto e exaltado, nós irrompemos em adoração ao nosso Deus, em louvor por tamanha obra de salvação. E por quê, meus irmãos? E aí nos conduz o último tipo de adoração, de oração, que é a oração de confissão e penitência. Porque nós precisamos de um Salvador. Se não for Cristo em nossa vida, não há solução. E a oração de confissão, essa percepção do nosso estado de culpa diante de Deus, o nosso estado de transgressão diante dele, é reconhecer o pecado que cometemos contra Deus. Meu irmão, minha irmã, pecado não é apenas falha, seja ela moral, seja ela de qualquer outro tipo. Pecado não é apenas um problema na sua vida. Pecado é contra Deus. É contra o Deus Santo que nós servimos. É romper com as leis dele. E talvez você esteja pensando, tá, mas isso não é para descrente? Meus pecados já não foram perdoados em Cristo Jesus? Sim, meus irmãos. Mas quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, não como desconhecidos, mas como filhos, nós estamos nos voltando para o nosso Pai, para o Deus que nos adotou, porque nós fomos eleitos para a santidade, para as boas obras. Alguns irmãos dizem assim, você é salvo para sempre, agora você pode fazer o que quiser. Não mesmo. Louvado seja Deus, porque a salvação que nós recebermos, nós não a perderemos, mas nós fomos eleitos para a santidade, para as boas obras, para viver uma vida que glorifique ao Deus que nós servimos. Quando nós então, diante do Deus que nós servimos, o nosso Pai, com o coração contrito e quebrantado, conscientes da nossa falta contra Ele, reconhecemos o nosso pecado contra Deus, nos arrependemos e deixamos, nós recebemos perdão. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O apóstolo João não está dizendo assim, se você é um eleito de Deus, não precisa pedir perdão pelos seus pecados. Não. Você é um eleito, você pecou, confessa seus pecados a Deus e Ele é fiel e justo para te perdoar. Porque aquele que não conheceu o pecado, nosso Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando então nós reconhecemos diante de Deus nossos pecados, Ele mesmo vem e começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Há pessoas, e eu conheço elas, algumas delas, meus próprios parentes, alguns deles, e falam assim, eu estou com a vida muito bagunçada, eu vou me consertar primeiro e depois eu vou à igreja, porque lá o povo é muito santo e eu não sou santo. Não, meu irmão, minha irmã.
Vem do jeito que você está, e a palavra do Senhor que purifica, e o sangue precioso do Senhor que perdoa, te alcança e põe as coisas no seu devido lugar. Não é você que dá um jeito na sua própria vida. É o próprio Deus que abriu caminho e acesso no sangue de Jesus, que te chama, te lava, te limpa, te purifica, te apruma e te usa em seu serviço, em sua obra, em sua missão. Mas é preciso que a gente não faça vista grossa para os nossos próprios pecados. Que a gente confesse a eles diante do nosso Pai, com sinceridade, com o coração quebrantado, clamando por perdão, porque nós ferimos aquele que mais nos ama. Não há ser maior nessa terra, não há amor maior nessa terra do que o amor de Deus por você. Nem você se ama como Ele te ama. Nem você se conhece como Ele te conhece. Deus não se surpreende com o seu pecado hoje. Por vezes nós nos surpreendemos. Às vezes a gente bate no peito, Senhor, eu nunca vou fazer isso. Enfatuado, orgulhoso. E quando nós caímos em pecado, ao invés de nos voltarmos ao Deus que nos ama e que nos conhece e que não é surpreendido, não é pego de surpresa, nós resistimos. E como Davi podemos dizer, os meus ossos, eles se contraíam, eles doíam porque eu encobri o meu pecado. Mas quando eu confessei o meu pecado, quando o perdão de Deus vem na nossa vida, meus irmãos, tudo é transformado. Passa o caos, passa a turbulência, passa a noite mal dormida. Porque aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus incomoda o crente quando ele se afasta do Pai. Mas a promessa das Escrituras é que nós temos perdão em Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo disse, orem sem cessar. Meus irmãos, a gente passou por alguns momentos de oração, alguns tipos de oração que nós precisamos incorporar na nossa prática diária, na nossa vida com Deus. Nós precisamos crescer, nós precisamos ser pessoas de oração, meus irmãos. Sobretudo os pais. O presbítero Vanderlei disse, Senhor, na sua oração, que essas crianças olhem para nós que somos pais e os tenham como referência. Você quer seu filho servindo a Deus? Você quer ser exemplo para o seu filho? Então você precisa ser um homem, uma mulher de oração. Ele precisa aprender contigo a orar. Quando ele acordar cedinho de madrugada para ir para o colégio, ele sem querer te interrompe, porque você já estava orando por ele. Quando a coisa está difícil e você não vê solução, você, meu irmão e minha irmã, vamos orar, porque Deus ele tem resposta para nós. Quando se percebe a boa mão guiando a sua vida, vamos agradecer a Deus pelo alimento que Ele derrama sobre nossas mesas. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. A igreja da Barra precisa ser uma igreja de oração. Não é o espaço físico aqui. Nós, como templo do Espírito Santo, precisamos ser reconhecidos como povo que ora e ora sem cessar a Deus. E meus irmãos, como isso é difícil para mim que estou pregando? Porque eu preciso orar mais. Eu preciso contemplar mais a pessoa de Deus. Eu preciso me consagrar mais a Ele. Eu preciso ser mais grato a Deus. Eu preciso me dispor, confessar meus pecados, correr para os braços dEle o quanto antes. Eu preciso ser um homem de oração. Há uma criança no ventre da minha esposa e eu quero que ela veja um homem que busca Deus em oração. Então vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos. Fale com Deus. Talvez você precise louvar a Deus por quem Ele é. Adorar a beleza dEle. Senhor, Tu és poderoso demais. Não há impossíveis para Ti.
A tua forte mão continua dirigindo este povo aqui. Talvez você precise nesse momento se consagrar a Deus, porque Ele já tem te chamado e você tem resistido à sua voz. Senhor, eu quero te servir. Eu quero estar no fronte de batalha. Talvez você precise agradecer. Senhor, eu tenho muito mais do que um dia eu pedi a Ti. E se não fosse o Senhor, talvez você precise confessar seus pecados. Eis-me aqui uma vez mais, Pai, com o coração quebrantado. Porque eu não consigo sem o Senhor. Não dá para abandonar esse pecado sem o Teu poder na minha vida. Glória a Deus, meus irmãos. Tenhamos um tempo de oração. Santo, santo, santo é o seu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Pai. Deus poderoso, Deus majestoso, Deus que faz maravilhas hoje, Deus que tem todo o poder em suas mãos. Bendito seja, Pai, por Cristo Jesus. Bendito seja, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho por amor a nós. Bendito sejas, Pai, porque o Senhor nos comprou no sangue do Cordeiro. O Senhor nos lavou, nos purificou. Teu Espírito habita em nós e opera em nós e nos conforma a imagem do Filho. Bendito seja o seu nome, Pai. Louvado seja o seu nome, Senhor Deus. Obrigado por nos livrar do inferno eterno, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por nos livrar de nós mesmos, Senhor, de um coração idólatra, de uma vida sem sentido, sem esperança, uma vida vazia, Pai. De corações inquietos, mentes intranquilas, porque estavam afastadas de Ti. Mas bendito seja o Teu nome, porque um dia o Senhor nos chamou. E nós respondemos a Ti, por operação Tua em nós, Pai. Nós Te rendemos graças, Pai. Nós Te rendemos louvor, porque Ele é devido, Senhor Deus. Nós queremos cantar, Pai, a vida toda, a beleza do Deus que nós servimos, Pai. A grandeza, a majestade do Senhor que nós servimos, Senhor. Nós queremos estar diante de Ti, Pai. Prontos a Te servir, Senhor Deus. Aprumados, Senhor Deus, eis-nos aqui em nossa fraqueza, Senhor Deus. Eis com pães e peixe em nossas mãos, Senhor. A multiplicação só o Senhor pode fazer. Nós queremos Te servir com tudo que somos, tudo que temos, Pai. Nós queremos estar intimamente envolvidos na Tua grande obra, Pai, nesta terra, Pai. Terra esta que será restaurada para a Tua glória, Senhor Deus. Céus e terra passarão, e a Tua palavra jamais passará. E nós confiamos nela, Senhor Deus, como povo Teu. Somos guiados por ela, Senhor Deus. Eis-nos aqui, Senhor Deus. E se há pecado em nossas vidas, Senhor Deus, traz a nossa mente, traz clareza para que nos arrependamos de cada um deles, Senhor Deus. Senhor, nos ajuda a nos desvencilharmos de tudo aquilo que não provém de Ti, de tudo aquilo que desagrada a Ti, Pai. Faz-nos homens e mulheres de oração, Pai. Nos ajuda a crescer em oração, Pai, em intimidade contigo. Nos dá, Pai, ansiedade, Pai, desejo, Pai, de correr e estar de joelhos em Tua presença, Senhor. Nos dá, Pai, esse prazer deleitoso da Tua presença por meio da oração, Senhor Deus. Nos faz crescer em oração, Pai. Nos faz nos posicionarmos em intercessão um pelos outros, Senhor Deus. De olharmos, Pai, aqui hoje, Pai, nesta reunião, percebermos o nosso irmão que já não caminha conosco e orar por ele, Senhor Deus. De orar por aquele vizinho descrente, Pai. Aquele parente que ainda não confessou Cristo, Senhor. Nos faz, Pai, permanecer em oração, Senhor Deus. Orar de fato sem cessar, Senhor Deus. Seja no trabalho, no ônibus, Senhor Deus. Seja, Pai, nos intervalos, Senhor. Seja quando o nosso coração aperta e não vê solução, mas confia em Ti. Seja quando nós percebemos a Tua boa mão em nossas vidas, Pai. Nos faz orar mais, Senhor Deus. Nós precisamos, Pai.
Nós precisamos de Ti, do Teu auxílio, Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo foi um homem de oração. Como nós queremos ser parecidos com o nosso Mestre. Como nós queremos, como a Tua palavra diz, orar no Espírito Santo, Senhor Deus. Não apenas proferir palavras, Senhor Deus, mas quebrantar o nosso coração diante de Ti. Jogar limpo contigo. Senhor, eis-nos aqui, do jeito que estamos e somos, Senhor Deus. Se há alguém que pode operar, transformar, mudar a nossa história, é o Senhor, Pai. E nós confiamos em Ti para isso, Senhor Deus. Nossos olhos não estão postos no presente momento. Nós aguardamos o dia em que não haverá mais mancha em nenhum de nós, Senhor Deus. O dia glorioso da vinda do nosso Senhor, em que a sua noiva, limpa, adornada, preparada, será apresentada ao noivo, para celebrarmos o banquete celestial. Louvado seja o seu nome, Senhor Deus. Nós aguardamos, Senhor Deus, a tua salvação, a tua transformação, essas nações que se põem contra ti, que se põem como inimigo do Evangelho, Senhor Deus. Tantos perseguidores como Paulo, Senhor Deus. Tantos que precisam ter corações quebrantados, Pai, pelo Teu Espírito, Senhor Deus. Nós oramos por eles, Senhor Deus. Alcance essas comunidades ao nosso redor, Senhor Deus. Tijuquinha, Muzema, Senhor Deus. Vai alcançando cada comunidade, cada família, cada casa que ainda não tem a bandeira de Cristo fincada, Senhor. Ah, Senhor, nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos em nossa fraqueza, Pai. Mas nós confiamos em Cristo somente. No vencedor, naquele que venceu e saiu para vencer. Nós confiamos no nosso Jesus Cristo, o amado das nossas almas. Recebe, Pai, nossas vidas uma vez mais. Em nome de Cristo Jesus. Amém.